O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje, a nossa entrevista é com o doutor Paulo Gustavo Ramos. Bom dia. Bom dia. Doutor, nós vamos conversar hoje porque saiu o resultado de uma pesquisa que disse que 44% dos brasileiros consomem mais de 3 doses de álcool por dia, o que, na minha opinião, como uma pessoa leiga, é uma quantidade um pouco exagerada, mas eu gostaria de conversar com o senhor justamente em relação a isso. Em que momento a gente pode considerar um excesso? Qual seria a dose ideal para se beber sem causar danos à nossa saúde? Veja, essa relação entre dose e efeito, ela é muito particular. Tem pessoas que sentem mais efeitos com a dose menor, tem pessoas que sentem menos efeito com doses maiores. Não há uma certeza sobre níveis de segurança do álcool. Mas é sempre uma preocupação muito grande quando é que ele está nos afetando, quando é que ele está nos fazendo mal. Então, existem várias escalas que são aplicadas na medicina, vários questionários para tentar ajudar isso. O que a gente orienta sempre é o seguinte: se chega um momento em que o álcool começa a atrapalhar a sua vida, você só consegue fazer as coisas se beber, então só consegue achar uma festa divertida se bebe, só consegue tomar iniciativa de alguma coisa se você bebe. Ou se o álcool começa a limitar a sua vida, você começa a perder momentos importantes, começa a perder eventos, começa a perder oportunidades por causa da bebida, esse é o momento em que o álcool realmente está fazendo um prejuízo grande e é preciso, muitas vezes, ajuda especializada. É nesse momento que nós podemos considerar alcoolismo? O termo alcoolismo, usado de maneira genérica, significa uma relação conflituosa com o álcool, uma relação de dependência com o álcool. Então, quando você começa a ter esses prejuízos sociais, prejuízos financeiros, prejuízos familiares com o álcool, a gente considera que sim, que é o alcoolismo. E qual é o maior risco do consumo exagerado do álcool? Veja, o álcool, ele tem alguns efeitos a médio prazo e alguns efeitos a longo prazo. O álcool acaba sendo danoso para o organismo como um todo. Alguns órgãos são muito sobrecarregados com álcool, por exemplo, o fígado. Então, as pessoas que bebem muito, principalmente de maneira crônica, ou seja, de maneira continuada, vão no futuro ter algum problema importante no fígado. Mas a curto prazo, o álcool também provoca alguns efeitos graves, principalmente na questão comportamental e do cérebro como um todo. O álcool ele consegue agir e atuar em várias regiões diferentes do cérebro. Por exemplo, o álcool ele começa a interferir na parte do cérebro responsável pela coordenação motora. Então, por isso que as pessoas, quando bebem, começam a ter um andar mais cambaleante, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de andar. O álcool também começa a atuar em algumas regiões do cérebro responsáveis pela nossa percepção espacial. Então você começa a ficar com a visão do que está acontecendo ao seu redor mais prejudicada. O álcool ele atua também sobre a região da memória. Então começar a beber vai começar a prejudicar a sua memória, você vai começar a ter lapsos de memória, perda de memória. E o álcool ele atua sobre uma região muito importante do cérebro, que a gente chama de lobo pré-frontal, e que ele é responsável, essa parte é responsável pelos chamados freios sociais. Quando a gente bebe, o álcool ele vai lá, atrapalha essa região e a gente começa a não ter mais freio. Então, qualquer coisa que eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço sem medir as consequências. E a longo prazo, o álcool pode trazer prejuízos irreparáveis. Então, prejuízos importantes de cognição, você ter problema de raciocínio, você ter problema de memória. Alguns pacientes, inclusive, ficam tão debilitados que ficam improdutivos, são incapazes de trabalhar, precisam se aposentar pelo excesso do álcool. Doutor, o senhor falou que, por exemplo, um dos efeitos a longo prazo é em relação ao fígado, né? Então, como a gente sabe que o fígado ele já está pedindo socorro e já está na hora de procurar um médico e talvez mudar a forma de vida? A gente pode fazer alguns exames. Assim, o fígado é um órgão que ele começa a mostrar sinais de fragilidade muito precocemente. Então, para quem faz um consumo de álcool frequente, por exemplo, existem alguns exames de sangue que a gente pode fazer para avaliar se esse fígado já começou a sofrer. Então, a gente consegue perceber isso por alguns exames de sangue. Em casos mais graves, já mais avançados, a gente já tem uma deformação tão grande no fígado que a gente consegue ver através de um ultrassom, por exemplo, que o fígado já tem uma estrutura alterada. E lembrando que o excesso de álcool também está muito associado com hepatocarcinoma, que é um câncer no fígado. As pessoas que bebem muito podem desenvolver cirrose, por exemplo, isso está relacionado ou é um fator de risco para câncer de fígado, por exemplo. Está bem, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o médico Paulo Gustavo Ramos, que falou sobre os riscos do consumo exagerado do álcool. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.